E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e com saltérios. E estes músicos que tocavam e cantavam não eram apenas músicos, eram líderes que profetizavam através da música, que profetizavam através dos seus instrumentos e mantinham acesa a chama da presença de Deus através da sua adoração, através dos seus corações quebrantados em arrependimento e santidade. Eles não eram meros músicos, eles eram profetas. O novo nascimento. Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade por ter sido escolhido pelo Senhor para que eu seja um instrumento seu para alcançar a salvação da minha família e de muitas outras vidas que estão sendo escravas do maligno. Humildemente te peço, Senhor, pela sua misericórdia, que me conceda a graça do Espírito Santo, transmitindo esta mensagem a milhares de pessoas neste mundo, para que sintam, através desta orientação, a necessidade do arrependimento genuíno. E no nascimento, como o Senhor Jesus falou a Nicodemos, para que possam se tornarem filhos de Deus, a desfrutar da vida abundante. Obrigado, Senhor amado, por esse privilégio de ser um mensageiro do Senhor. E obrigado por estar ouvindo a minha oração. Eu agradeço, Deus, por esta grande oportunidade, porque eu sei que através desta mensagem muitas vidas serão alcançadas para o teu reino. Eu quero pedir para você, ouvinte, que esteja com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para você nestas palavras. E não se sinta agredido, nem com um espírito crítico ou religioso, mas com um coração sedente, para ouvir a verdade que liberta. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já existia e estava com Deus. Nele está a vida eterna, a qual traz luz para toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para o povo, mas o povo, a maioria, o rejeitaram, por causa da religiosidade, das doutrinas, dos homens, ou pela tradição, e muitos por pura incredulidade, por causa de sua sabedoria humana. Não o aceitaram, e ainda hoje não o aceitam por se julgarem sábios a ponto de o desprezarem. No livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 9, a palavra de Deus diz: os sábios serão envergonhados e aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Como presos, que diz essa palavra? Presos pelo maligno, pelas enfermidades, pelos problemas. É nesse sentido que a pessoa fica preso, que diz esta palavra: serão presos e aterrorizados. Aterrorizados pela maldade, pela dureza de coração, pela falta de entendimento. Muitas vezes a pessoa, porque é um dos seus familiares que se converte, o chamam de louco ou fanático. Mas o próprio Senhor Jesus, os seus amigos e familiares, o rejeitaram quando pregava em Nazaré. Foi quando Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 4: não há profeta sem honra senão na sua própria terra, entre seus parentes e na sua casa. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz: mas a todos quantos
o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo o que precisavam era confiar nele como seu Salvador. Em Oséias, a palavra de Deus diz, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Fomos criados para reinar, não para sermos dominados por toda espécie de doença e enfermidades. Por isso, sacerdote não é só aquele que é escolhido para dirigir uma igreja, mas é todo aquele que ouve a palavra de Deus e aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. E através dele será alcançado toda a sua família. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Creio que você é sábio a ponto de entender claramente o que o Senhor Jesus falou. Entender a conjugação dos verbos que se encontram nesta ordem. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18, diz, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Então, quando o Senhor Jesus disse, note, o primeiro verbo está no presente. Ele falou que eu devo crer. Quando? Quando estou ouvindo a ordem de Jesus. E o segundo verbo que está no futuro, e for, do verbo ir, depois que eu creio, vou me batizar. Quem crê e for batizado será salvo. A palavra batismo no hebraico significa submergir, mergulhar, sepultar. Como Jesus foi sepultado e ressuscitou, quando ele foi sepultado, ele estava com todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e no momento que ele ressuscitou um corpo transformado. Assim é o que significa o batismo, sepultar a velha criatura e nascer uma nova criatura. Lá nos tempos antigos da época de Faraó, no Egito, ele se recusou a ouvir a voz de Deus. Através de Moisés, por causa desta desobediência, parte do povo sofreu todas aquelas pragas que foram lançadas sobre o Egito. Por que parte do povo? Porque a palavra de Deus diz, no Salmo 91, versículo 1 e 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então quer dizer, o povo de Deus não foi atingido pelas pragas. O Salmo 91 ainda continua no versículo 3, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estará seguro. Também diz, não te assuste do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Hoje o noticiário tem falado desesperadamente sobre a gripe A, sobre a pandemia desta peste no mundo inteiro. Os pais de família, as autoridades, apavorados com a peste que se propaga. Mas como nos dias de Moisés, Deus fala ao povo, mas o faraó e seus seguidores preferiram suas leis, suas doutrinas, mas não ouviram a voz de Deus. Mas aos que tinham a marca do Cordeiro,
não foram atingidos, enquanto que a maior parte foram afetados pelas pragas. Mas a Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entendemos agora o que significa o Verbo. É a própria palavra de Deus, é Jesus. Então ele sempre existiu, a palavra de Deus sempre existiu. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. No tempo de Faraó, foi a única maneira para o povo entender que era Deus que falava através de Moisés. Foi enviado as pragas. Foi uma maneira que Deus encontrou para tocar nesse povo, para que o povo parasse e entendesse que o Senhor estava falando através de Moisés. E como diz a palavra que Jesus era o Verbo e o Verbo era Deus, não seria inteligente o homem ouvir o chamado de Deus e ser livre da peste que se propaga? Não seria o antídoto mais seguro? Ou você que está ouvindo esta mensagem prefere, como o Faraó, esperar outra praga pior? Como ouvimos que Deus é o Alfa e o Ômega, então o mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus que eu estou falando. O Senhor Jesus disse em Mateus, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso João Batista disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cada vez que você está ouvindo a palavra de Deus, ali está o reino dos céus. Se esta palavra tocou em você, não se zangue comigo. Como Deus usou Moisés, usou os apóstolos, o mesmo Deus está me usando para chamar a tua atenção, porque Ele ama você, a sua família, e Ele quer livrar-te das pragas e que você e a sua família estejam seguros na sua sombra. Estar na sombra do Onipotente é crer e permanecer na sua palavra. Estar firmes na rocha, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas no momento que você tem conhecimento da palavra e não obedece, você não é mais inocente, porque você se torna responsável pela sua vida e pela vida da sua família. Porque na hora que você ouvir a verdade, nesta hora Deus está te constituindo o atalaia das vidas que dependem de você. É o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículo 17, que diz, filho, eis que te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu erro, do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Você entendeu o que Deus quer dizer com isso? O que significa ser um sacerdote? Entendeu a responsabilidade que você está recebendo agora que você ouve essa mensagem? Você vai fazer como o Faraó, esperar outra praga pior? Ou vai avisar a tua família e você vai aceitar o Senhor Jesus? Talvez você que ouve esta palavra esteja achando que estou sendo duro demais, que devo ser mais brando nas palavras. Mas se você ler como João Batista pregava e como o Senhor Jesus agiu no dia em que ele purificou o templo no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 13, você vai perceber que eu só estou sendo firme e falando com intrepidez a verdade.
sendo obediente na autoridade que me foi concedida pelo Senhor Jesus, quando ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus no livro aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, diz: mas ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. O Senhor Jesus disse para um grande líder religioso, chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É nascer da água e do Espírito, que quer dizer nascer da palavra de Deus. Lembra de que Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não mandou o Pai arranjar padrinhos para testemunhar o teu batismo. Ele falou que você tem que crer. Quando eu tenho humildade para ouvir e obedecer, eu não questiono os ensinamentos do Senhor Jesus. E reconheço que ninguém me amou como Ele me amou, de se entregar a si mesmo e morrer na cruz por mim. Amor igual a esse eu nunca vou encontrar em ninguém e em lugar algum. Por este motivo, você que está ouvindo esta pregação não vai ficar preso a uma religiosidade ou idolatria, ou doutrina de homens, ou doutrinas espíritas, porque ninguém há no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, tem poder para interceder por mim, e nem por você. Porque o próprio Senhor Jesus disse: não há outro mediador entre vós e o vosso Deus. Quantas pessoas que já chegaram a nos procurar por causa de alguém na família com enfermidades de morte. E quando foi pregado sobre o novo nascimento, preferiram a religiosidade ou as doutrinas, os costumes e as tradições e perder esse ente querido. Nisto se revela o verdadeiro amor. Quando eu amo, eu busco a verdade. Jesus deu a própria vida por amor a nós, mas nós não temos amor muitas vezes nem de abandonar uma idolatria que o próprio Senhor condena por amor a um membro da nossa família. Realmente nós nos amamos e amamos os nossos filhos, a nossa família, largamos tudo para seguir o Senhor Jesus. É renunciando o erro e o pecado que provamos que temos amor de verdade. Ninguém prova o amor ou a fé sem ação. A palavra de Deus disse em Isaías 53, versículo 4 e 5: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem faria isso por mim e por você? A palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Se você ouviu esta mensagem e crê que o Senhor Jesus pode fazer algo por você, eu te convido para fazer a oração da fé. E neste momento você pode ser liberto de todo o mal que age na sua vida,
a depressão, a angústia, a rejeição, a miséria, o câncer, o desespero, o desprezo, a vergonha. Quero te convidar agora, num momento maravilhoso. Quero que você repete comigo agora esta oração. Você que quer aceitar o Senhor Jesus e ser liberto de todos estes males, diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados, conscientes e inconscientes. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero, a partir deste momento, te seguir como fez Zaqueu, como todos que te aceitaram. Agora, eu oro por você que ouviu esta mensagem. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, ó Pai querido, por todas essas pessoas que fizeram a oração da fé e que ouviram esta mensagem. Senhor, acolha estas vidas e livra de todo mal. A partir deste momento, que a vida deles transborde de bênçãos, que haja prosperidade, saúde, amor, compreensão, em nome do Senhor Jesus. E como ministro do seu Evangelho, eu repreendo todo o mal, toda a enfermidade, toda a miséria, toda a depressão, todo o medo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que agora os anjos do Senhor entrem nesta casa, em nome do Senhor Jesus, trazendo a vida abundante e a saúde, afastando a opressão, a dúvida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que esta mensagem toque no teu coração, que você não seja um faraó, mas seja um discípulo do Senhor. Amém.